Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Vamos continuar o nosso mini curso de Entity Framework Core e nessa semana nós vamos ver um exemplo prático de aplicação da Fluent API. Na semana anterior nós apresentamos a Fluent API e usamos a Fluent API no método allModelCreate da nossa classe de contexto, onde nós aplicamos os métodos expostos pela classe Model Builder nas entidades e propriedades. E nós já utilizamos os métodos hasMaxLength para definir um tamanho máximo na coluna e os required para definir aquela propriedade na tabela como sendo obrigatória, não anulável, e hasColumnType para alterar o tipo de dados da coluna quando a tabela for gerada. E nessa aula que nós vamos fazer, como um exercício, nós criamos uma entidade cliente no nosso modelo de entidade e eu vou seguir algumas regras para definir a tabela no banco de dados. Essa entidade eu vou ter que mapear ela para uma tabela chamada clientes especiais. A propriedade código eu tenho que mapear ela como uma chave primária. A propriedade nome eu tenho que definir ela lá na tabela com tamanho de 80 com obrigatório e eu tenho que criar um índice também com essa propriedade. A propriedade e-mail tem que ser mapeado para uma coluna de tamanho de 150 e tem que ser obrigatório. E a propriedade ativo tem que ser definida na tabela com valor padrão igual a 0. E a propriedade data de nascimento tem que ser definida com o tipo de dados date e não date time. Além disso, eu vou ter que incluir um cliente com esses dados. Então eu vou ter que seguir essas regras e incluir durante a migração essa informação. Para mim fazer isso, eu não posso seguir as convenções. Porque nas convenções, ele não vai mapear a tabela para essa tabela que eu quero, com esse nome. O código não vai ser definido como a chave primária. O nome e o e-mail eles vão ser definidos como n/max. Ativo não vai ter o valor padrão 0. Isso não é uma convenção que o Entity Framework Core vai seguir. E a propriedade de data de nascimento ela vai ser criada na tabela como uma coluna do tipo datetime. Eu quero alterar esse tipo de data. Para fazer isso, eu vou ter que aplicar os recursos da Fluent API. Além das propriedades que nós vimos na aula anterior, eu vou ter que usar as seguintes propriedades. Na verdade, os seguintes métodos. Eu vou ter que usar o método toTable para especificar o nome da tabela do banco de dados para a qual a entidade vai ser mapeada. E vou usar o método hasKey para definir qual é a chave primária. hasIndex para criar um índice com o nome da coluna que eu vou mapear. hasDefaultValue para definir um valor padrão para a coluna que vai ser mapeada. E eu vou usar o método hasData, que foi incluído na versão do Entity Framework Core 2.1, para fornecer dados iniciais durante a migração. Então vamos lá, abrindo o nosso Visual Studio 2017 como projeto da aula anterior. Já tinha uma entidade produto, agora eu defini a entidade cliente e eu vou ter que seguir essas regras. Para fazer isso, então eu vou lá na minha classe de contexto, onde eu já defini aqui a Fluent API para a entidade produto e aqui eu vou fazer a mesma coisa usando agora para a entidade cliente. Então eu vou definir aqui o código usado pela Fluent API para mapear a minha entidade segundo as regras que eu defini aqui, que vai servir como um exercício para a gente ver alguns métodos novos da Fluent API. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou iniciar usando os métodos que são aplicados a nível de entidade, como toTable, hasKey e hasIndex. Então sempre eu vou usar uma instância de Model Builder e sempre eu vou aplicar a uma entidade, que no meu caso aqui agora vai ser cliente. Então a entidade cliente, a primeira coisa que eu quero que ela vai ser mapeada para uma tabela com o nome clientes especiais. Ponto. Eu usei aqui o método toTable. Se você perceber, eu não defini aqui um DB7 para essa entidade. O DB7 ele faz esse mapeamento. Aqui eu não defini porque vou sobrescrever ele aqui. Então agora eu estou dizendo para o Entity Framework Core gerar a partir da entidade cliente uma tabela com esse nome. Agora eu vou copiar essa parte do código aqui e eu vou definir a chave primária. A chave primária eu vou usar o método hasKey e vou falar que o meu campo código vai ser a chave primária dessa tabela, clientes especiais. Agora eu vou criar o índice. O índice, eu vou usar o método hasIndex e vou informar qual é o índice que eu quero criar. Eu uso aqui uma expressão lambda e vou definir aqui
que eu vou criar um índice para a coluna nome quando a tabela for criada. Então eu usei 3 métodos que são aplicados à entidade cliente, tá vendo? Agora eu vou definir os métodos das propriedades. Nome e e-mail eu vou copiar e colar porque essas propriedades nós vimos na aula anterior. Então eu defini a entidade, qual é a propriedade nome, o tamanho, res max length, e eu quero que ela seja obrigatória, ou seja, não nulo. Mesma coisa para e-mail. Agora eu vou definir, eu vou copiar aqui, ó, até aqui, a minha propriedade ativo, ela tem que ter um valor padrão 0. Então existe uma propriedade onde eu defino aqui, tenho que identificar a propriedade ativo, né? Nessa propriedade existe um método chamado hasDefaultValue, e eu vou definir esse valor como 0. E por último, a data de nascimento, que eu vou copiar e colar, porque nós já fizemos isso na aula anterior. Estou definindo aqui na entidade cliente, na propriedade data de nascimento, estou falando que ela é obrigatória, tá? Antes de definir a alteração do tipo da coluna para date. E agora eu vou usar o método hasData para incluir um cliente nessa tabela, quando eu aplicar a migração. Esse método hasData, ele foi incluído a partir da versão do Entity Framework Core 2.1. Então eu vou definir aqui uma instância de Model Builder, vou ter que informar a entidade onde eu vou aplicar, e aqui eu vou dar hasData. E aqui, ó, aqui dentro, eu vou criar uma instância do meu cliente e vou atribuir dados. Isso aí nós já vimos nas aulas anteriores. Então, ó, eu estou criando um novo cliente. Aqui o código eu acho que nem preciso incluir. Então eu defini o nome dela como Maria, o e-mail, ativo 0 e a data de nascimento. Com isso, durante a migração, isso aqui vai alimentar a minha tabela com essas informações. Eu posso usar isso para aplicar dados iniciais na migração. Agora eu já tenho todas as definições prontas usando os métodos da Fluent API. ToTable, hasKey, hasIndex, hasMaxLength, isRequired, hasDefaultValue, hasColumnType e o hasData. Basta eu então vir aqui no meu Package Manager Consoler e aplicar a migração. Para isso eu vou dar um add migration e eu vou chamar essa migração aqui de tabela clientes especiais. Então ele vai aplicar essa migração e vai gerar um script. E nós já vamos analisar o script gerado para verificar se ele fez tudo certinho. Aqui ele apontou um erro, ó. Ele está falando que a entidade cliente ele não pode ter a propriedade de código com valor não 0. Então eu vou voltar aqui, ó, o código igual a 1. Eu tinha excluído, mas eu tenho que aplicar esse valor, tá? Então agora eu vou limpar aqui e vou aplicar novamente a migração. Ó, ele já aplicou a migração. E, ó, ele vai criar uma tabela chamada clientes especiais. Ó, a coluna código é a chave primária. Ó. Aqui ela vai seguir a estratégia de gerar uma coluna do tipo identity. Nome vai ser do tamanho 80, nulo igual a false. E-mail também, 150, nulo igual a false. Ó, ativo, o valor padrão 0. A data de nascimento, o tipo de dados vai ser date. Com isso, os métodos da Fluent API vão fazer com que as nossas regras sejam seguidas. E além disso, eu tenho o método aqui hasData que vai incluir, ó, ele gerou um insert data, onde ele vai incluir os dados aqui, ó, Maria teste e a data de nascimento ele vai incluir na tabela clientes especiais. Então eu posso retornar aqui e dar um update database e ele vai aplicar isso lá no banco de dados. Então se eu abrir o meu SQL Server Management Studio e vim aqui no banco de dados AADemoDB, ó, eu já vejo a tabela clientes especiais. Analisar aqui a estrutura dessa tabela. Olha aqui, código é a chave primária, nome nvarchar 80 não permite nulos, e-mail é nvarchar 150 não permite nulos, ativo, data de nascimento, o tipo de dados é date, e se eu mandar exibir as informações da tabela clientes especiais, eu vou ver que os dados foram incluídos. Ó, mariateste.com, ativo 0, data de nascimento 19750911. Dessa forma, nós vimos um exemplo de aplicação da Fluent API, seus métodos, sobrescrevendo as convenções. E na próxima aula nós vamos ver um outro exemplo de Fluent API definindo o relacionamento.